Afinal de contas, como é que são os japoneses? Muitas vezes quando a gente fala de Japão, a gente pensa assim logo de cara Tóquio, na comida, no sushi, né, das paisagens, né, mas de vez em quando a gente acaba esquecendo, né, de falar de umas coisas mais importantes do país, que é seu próprio povo, né, que são os japoneses, né. Afinal de contas, eles que moldaram, né, tudo que há ao redor, né, basicamente, né. Então, eu vou passar mais ou menos uma impressão minha, né, do que eu tenho a respeito dos japoneses, né. Eu já estou aqui morando no Japão há um ano e trabalho com os japoneses, né, convivo diariamente com eles, né, em cada momento, em cada lugar que eu vou, numa Combini, né, que é loja de conveniência, supermercado, loja, sou atendido por japoneses, né. Ou seja, na realidade, a maioria das pessoas aqui, né, cerca de 98%, né, são japoneses, né. São poucos os estrangeiros que moram aqui no Japão. Porém, eu tô numa cidade chamada Kyoto, que é uma das cidades mais turísticas, né. Então tem bastante estrangeiro também. Só que muito turista, né? Que estão aqui só de passagem. Bom, e em relação aos japoneses no trabalho, né? Que inclusive eu estou indo trabalhar agora. Eu acho muito agradável de trabalhar com os japoneses. São pessoas muito educadas, né? Eles respeitam muito a questão de hierarquias, né, cara? Ao ponto de que até a forma de comunicação deles é meio que adaptada para essa questão da hierarquia, né? Então eles têm formas de se comunicar, inclusive com os clientes, né? Que tem uma linguagem chamada Keigo, né? Que é uma linguagem extremamente refinada, assim, de alto padrão, assim, para falar com o cliente ou com o seu superior, né? Então você vê essa questão do respeito da hierarquia até no linguajar deles, né? E eles, assim, meio que seguem tudo muito ao pé da letra, né? Se ele foi dado uma ordem, ele não questiona muito, mesmo que aquela forma de executar um serviço não seja necessariamente uma das melhores opções, né? Eu até acho legal do brasileiro o fato de que ele tem mais facilidade de lidar com a gambiarra, né? Já os japoneses, eles tentam seguir tudo muito à risca, né? E com bastante perfeccionismo às vezes, né? Porque já ouviu aquela frase assim que a pressa é inimiga da perfeição? Pois é, tem esse outro lado dos japoneses também, que eles são muito apressados, sabe? E principalmente no trabalho, né? Execução de tudo muito rápido, pô. Então, por vezes, acontece de que eles não executam tão perfeitamente quanto eles gostariam, né? Às vezes chega até um pouco a incomodar isso, né? Porque desde que eu era criança, né? E a minha mãe pedia pra eu fazer alguma coisa, tipo limpar meu quarto, limpar a sala, alguma coisa assim, lavar uma louça. E eu não fazia, e eu meio que fazia rápido, né, pra me livrar da tarefa. E ela olhava e falava: poxa, não tá legal, faz de novo, entendeu? Então eu meio que aprecio mais a ideia de fazer direito do que fazer com pressa, né? Os japoneses também pensam assim. Só que no trabalho eles meio que têm uma pressão muito grande, né? Pra poder fazer tudo muito rápido. E não tem muito como você executar as coisas de forma rápida e perfeitas ao mesmo tempo, entendeu? E nesse quesito do trabalho, é lógico que eles levam muito a sério, né? Também. É uma coisa que gira muito a vida deles em torno do trabalho, né? Então muita gente acaba dedicando muito
da sua própria vida para o trabalho, né? De forma até exaustiva, às vezes, de que eles não têm muita vida social, né? Fora do trabalho. Mas quando a gente vai para o lado social das coisas, né? Eles são um povo bem tímido, né? Eles são bem curiosos também, eles gostam muito de ver estrangeiros, né? De interagir. Por exemplo, até no meu próprio trabalho, às vezes tem clientes meus que são japoneses, que eles só de ver meus olhos assim, né? Que às vezes eu tô usando máscara, chapéu, ele já começa a falar inglês comigo, já interagir, assim. Teve casos assim de eu ser até abraçado por alguns japoneses, sabe? De eles me abraçarem, os meus clientes, tá ligado? Tipo, se despedindo de mim depois de um tempo, né? Porque às vezes eles ficam hospedados, eu trabalho num hotel, às vezes eles ficam hospedados. E foi bem engraçado, assim, esse acontecimento deles querer tirar foto comigo, me abraçar e tudo mais, né? De interagir. Então eles são bem calorosos também, só que algumas pessoas têm uma perspectiva de que eles são meio frios, porque eles são tímidos, na verdade, eu acho, né, meu? Eles não querem incomodar as pessoas, entendeu? Não querem ficar sendo importunar a vida de ninguém, então eles ficam mais na deles, ficam mais calados, né? E acaba que isso cria um certo isolamento, né, na sociedade, né? Uma vez eu perguntei para um rapaz que trabalha comigo o que ele menos gostava, né, do Japão. E ele falou pra mim que o que ele menos gosta é que as pessoas são muito tímidas, né, inclusive ele. De que ele gostaria que os japoneses fossem mais abertos, fossem mais calorosos, no sentido de ser mais extrovertidos, né. Essa palavra, que fossem mais extrovertidos, né. Então, assim, é bem engraçado, assim, o jeito deles, né? Às vezes eles me lembram um pouco, assim, criança, sabe? Me passa um sentimento um pouco de uma criança, assim, sabe? Um pouco mais inocente, um pouco mais na sua, entendeu? Por exemplo, às vezes eles brincam, assim, comigo também, contando piadas, etc. Eles vão se abrindo com o tempo, né, meu? Conforme ele vai te conhecendo, eles vão se abrindo melhor, assim, vão criando a intimidade necessária para desenrolar relacionamentos mais íntimos, no sentido de contar piada e fazer esse tipo de interações que realmente necessitam um pouco mais de tempo, né? Mas eles são um povo muito educado. Assim, quando eu penso no Brasil, né, aquela questão de alguém furar a fila, alguém passar na tua frente, ou alguma coisa do tipo, você pensa, poxa, mas o pessoal é muito mal educado, né, no Brasil. Algumas pessoas, né, às vezes algumas pessoas que tornam até a maioria num comportamento meio comum. Mas aqui no Japão parece que a regra é ser educado, tá ligado? É ser muito bem comportado, sabe? De se portar adequadamente, né? De seguir as regras, entendeu? E eu acho legal interagir com os japoneses, né? Eu sempre pergunto assim pra eles se está tudo bem com eles. Tipo assim, uma pessoa assim no supermercado, né? Eu pergunto, alguém que desu ka? Que significa mais ou menos assim, tá tudo bem com você? E aí eles riem, né? Porque eles não estão muito acostumados a fazer esse tipo de interação, né? Eles não costumam perguntar, e aí, tá tudo bem com você? Né? Porque meio que pro brasileiro é meio natural, né? A gente pergunta pra qualquer pessoa, assim, se tá tudo bem. E aí, tudo bem? Né? É tipo o nosso oi já, né, velho? Mas aqui no Japão eles não têm esse tipo de interação, né? Eles são mais na deles e tudo mais. Então as interações deles são muito formais, geralmente. Entendeu? Mas quando chega no final de semana, você vê um outro lado, né?
dos japoneses, que é quando eles bebem, né? E interagem entre si. Aí que eles se soltam mais, né? E é bem legal, assim, de interagir com um japonês alcoolizado também, né? Eles são mais... eles são tímidos, mas eles conseguem se abrir um pouco mais quando estão bêbados, né? E aí eles realmente têm uma certa curiosidade, né? De perguntar de onde você é. E perguntar coisas assim, né? Porque não era tão comum, né, para os japoneses, tantos estrangeiros na terra deles, né? E aí eles não têm muito hábito ainda de interagir com os estrangeiros. Embora eles vejam, né, os estrangeiros na rua, eles não têm muito hábito de interagir, até porque a maioria dos japoneses, eles não falam inglês, né? Então, quando eles veem um estrangeiro que consegue falar minimamente a língua deles, aí eles ficam, poxa, muito interessados em falar com você, sabe? De conhecer melhor você, da sua história, o que você faz, etc. Entendeu? Então, eu gosto desse lado do japonês, né? De tudo dá uma sensação, assim, de uma criança mais inocente, sabe? E ao mesmo tempo bem humorada, né? As crianças aqui são bem humoradas, assim. Você vê que eles brincam mesmo, principalmente os meninos, né? Eles são bem mais humorados, assim, gostam de brincar como qualquer outra criança, mas são extremamente educados e extremamente organizados também, né? Por exemplo, eles sempre arrumam as coisas deles, né? Tipo, tudo muito em ordem. Quando eles chegam no hotel, eles organizam as sandálias, né, que a gente dá no hotel pra eles. Eles deixam tudo enfileirado, assim, sabe? E quando eles terminam de fazer as refeições deles, eles organizam os talheres, organizam os pratos, removem os restos de comidas, deixam tudo muito organizadinho, assim, para você só pegar da mesa deles e levar pra cozinha, sabe? Então, às vezes, inclusive, eles querem ajudar tanto, por exemplo, a mim que estou trabalhando no hotel, que às vezes eles querem fazer serviços que eu que estou sendo pago para fazer, entendeu? Tipo de carregar bandeja com louças, etc. Eles querem, tipo, ajudar, sabe? Eles têm um sentimento, assim, de colaboração. É muito impressionante. E aí eu falo, não, tudo bem, não precisa não, etc. E aquele negócio de se curvar também, né, o tempo todo. É um nível de educação, assim, que é de impressionar mesmo, sabe? E você acaba meio que assimilando tudo isso, né? E criando um carinho, assim, pelos japoneses. Eu, pelo menos, tenho, né, velho? Porque fui muito bem recebido aqui nessa terra. Estou sendo muito bem recebido. Mesmo com as pessoas que eu não conheço. Às vezes pessoas que eu interajo na rua ou em certos passeios, sabe? São super educados, sabe? Não tem aquela sensação de que você não é bem-vindo na terra deles, sabe? Isso, eles não te dão essa sensação. Eles te dão a sensação de que eles não querem incomodar você, mas se eles verem que você está aberto a interagir com eles, né? Inclusive, às vezes, puxar uma interação com eles, às vezes a respostas deles serão muito positivas, sabe? Eles irão acolher você, entendeu? De uma forma muito amigável, entendeu? Então eu acho, sim, que os japoneses, embora eles sejam um povo muito tímido e que por vezes pareça muito frio, na verdade eles são um povo muito educado e muito amigável, entendeu? E por isso eu admiro muito a cultura deles, né? Tudo isso que eles construíram, né? Toda essa sociedade que, na minha opinião, antes mesmo de ter vindo para cá, para o Japão, eu considerava uma sociedade, né,
exemplar, né? E hoje que eu moro aqui, né, há quase um ano, eu continuo achando isso, sabe? Eu acho que não existe nenhuma outra sociedade que você procure aí no mundo que tenha exemplos de comportamento tão exemplares quanto o do Japão, sabe? Que seja tão educado, que seja uma sociedade que tem um pensamento mais altruísta, né? De não pensar só em si, né? No sentido de ser egoísta, né? Claro que o mundo inteiro ele sofre de alguma forma do problema do egoísmo, né? Inclusive aqui no Japão. Só que eu acho que aqui no Japão é um pouco menos do que o resto do mundo, entendeu? Então, eu acho que eu gosto bastante do japonês e tenho aprendido muito assim com eles, né? Gosto de interagir. Eles sempre, né, me ajudam um pouco com a língua japonesa também, né? Toda vez que eu não sei uma palavra ou alguma coisa do tipo, eles tentam explicar pra mim. E conforme o tempo vai passando, eu sinto que os laços vão ficando melhores, sabe? Pelo menos com o pessoal do meu trabalho, entendeu? Eu ainda não fiz, assim, amigos japoneses, sabe? Na verdade, eu não sou uma pessoa que tem uma vida social atualmente muito badalada, né? Porque eu, assim como muitas pessoas aqui, sou muito ocupado também, né? Então, eu não invisto tanto assim na minha vida social, mas todas as vezes que eu tenho alguma interação com os japoneses mesmos que eu não conheço, ou os que eu já conheço do meu trabalho, o sentimento que eu tenho vindo deles é uma coisa muito positiva, sabe? Então me agrada muito poder conviver com os japoneses, com certeza, né? Por hoje é isso. Se você tiver mais alguma curiosidade, faça aí uma pergunta aí nos comentários aqui embaixo, que eu vou ter prazer de responder você. Beleza? Um abraço, tchau, tchau.